Bom dia a todos. Hoje a gente vai ter a oportunidade, né, de ver todo o percurso de trabalho no exoesqueleto robótico, né, nosso sistema robótico de marcha. Então a gente vai demonstrar, né, toda a atividade que acontece, desde a montagem, o treino e a desmontagem, a evolução clínica que acontece através dos gráficos. Então hoje vai ser um dia bem interessante para todos vocês, ok? Fiquem atentos. Vamos lá, vamos seguir em frente. Fica com vergonha não, viu? Você não é uma moça que fica com vergonha. Fica em pé bonita. Pronto? Vai, estica, levanta. Isso, muito bem. Muito bem. Então vamos lá, olha só. Vamos explicar um pouquinho sobre o caso clínico da Mirela, que é um caso bem importante, por isso o motivo dela estar aqui hoje conosco, né? O que aconteceu com a Mirela? Ela teve uma AVC. Qual foi a data, Poena? 27 de setembro de 2024. Mirela teve um AVC de tronco encefálico. Então, é o AVC mais grave que a gente possa vir a ter, né? Comete a base da cabeça e o paciente acaba ficando com os dois hemisférios paralisados, sabe? E aí a Mirela foi desenganada, né? Ninguém apostou nela, acreditava-se que ela ia ficar dentro de um quadro neurológico que a gente chama de síndrome do cativeiro, né? Encarcerada. O que isso significa, explicando leigamente? Onde o paciente fica totalmente consciente, porém não tem nenhuma atividade motora, não consegue emitir nenhuma resposta. E, na verdade, não foi assim que acabou desenrolando o caso, apesar de todos apostarem que ficaria assim. E aí, doutor Rafael, né? Deixar aqui um abraço para o doutor Rafael. O doutor Rafael veio de São Paulo, né, a Poena, para ver a Mirela, e ele conseguiu extrair uma resposta mínima dela, e a partir do momento que ele conseguiu extrair essa resposta, que ele conseguiu ter um retorno, um feedback da Mirela, ele entendeu que todas as apostas poderiam ser feitas, que com certeza nós teríamos uma resposta clínica por parte dela, e assim foi feito. Apostou-se na Mirela e ela saiu do hospital de Goiânia e foi para Brasília, para um hospital de transição. Me conta os detalhes, Tânia, vem cá, vamos contar os detalhes, aproveitando. A Tânia veio de Brasília, tá? Para poder acompanhar o atendimento e o trabalho nosso hoje com a Mirela. Então, conta pra gente um pouquinho do caso, do tempo que a Mirela ficou lá com vocês, de como ela chegou, como é que foi essa repercussão, como é que foi a evolução, quais os cuidados, qual o trabalho que você tinha a oportunidade de fazer com ela lá. Então, eu comecei a atender a Mirela dia 6 de janeiro e o meu trabalho foi para fazer a neuromodulação com ela, o TDCS. Aí nós iniciamos com a parte motora e depois a parte da fala. Só que quando eu cheguei, a Mirela não tinha movimento. O máximo que ela tinha era uma flexão de cotovelo do lado direito. Ela não tinha movimento membro superior esquerdo, não tinha movimento de membro inferior. E o que eu falei para a Poena, a gente vai fazer 20 sessões diárias. Se ela não responder, nós vamos parar com o atendimento. Tá bom. E ela começou a responder na quinta sessão. Na quinta sessão, a Mirela começou a movimentar mais o membro superior direito, começou a movimentar a mão, começou a fazer flexão de cotovelo do membro superior esquerdo, começou a fazer flexão de quadril. E aí nós fizemos 60 sessões diárias. E depois nós passamos para 3 vezes na semana. E ela foi evoluindo. E ficou em pé, começou a ficar em pé, começou a ter todos os movimentos. E aí chegou pra gente mais ou menos em quando, julho, que ela teve alta. 21 de julho, a sua visita na nossa casa. 21 de julho, ela veio de lá pra gente com vários ganhos, né? Sim, ela não tinha controle de cabeça, controle de tronco. Sim, já chegou aqui com com controle de cabeça total, né? E a gente deu sequência no trabalho com controle de tronco, com a questão do ortostatismo, e vocês vão poder notar, eu vou mostrar os gráficos, vou mostrar a evolução clínica,
Pode falar. Porque assim, com a neuro, eu não fazia só a neuromodulação, Sim. eu trabalhava também a parte motora com ela. Sim, né? sim. Então, junto com a neuromodulação, eu fazia os movimentos, eu fazia a parte de cinesioterapia, eu levava a luva robótica para movimentar. Então, eu fazia toda essa parte, fazia a parte de eletroterapia para ganho de massa muscular, fez de contração. Sim. Então, vindo de Brasília para cá, a gente teve a oportunidade de ter o contato com a Mirella, iniciar o trabalho e chegar onde nós vamos ver agora, onde a Mirella está. A gente tem uma boa perspectiva com ela, o objetivo é trabalhar, deixar ela muito funcional. A gente tem uma óptica, sim, de alcançar uma marcha funcional com ela. Esse é nosso principal objetivo de agora. E aí eu vou dar algumas explicações mais técnicas agora e vou aprofundar um pouquinho com o treino no exoesqueleto, que é o que a turma está ansiosa para ver. E sabe o que eu percebi? Os primeiros vídeos da Mirella, não é? Ela estava com menos controle de tronco. Sim. Hoje ela já está bem mais reta, sim. Ela conseguindo controlar mais a cabeça. Eu achei que ela teve já uma evolução né? com essa. Ela vem ganhando assim gradativamente, né? É uma terapia de bastante intensidade que a gente tem aplicando com ela. Tem dia que ela tem mais de um atendimento com a nossa equipe, tanto na academia quanto na fisioterapia, quanto no exoesqueleto. Mais para frente eu vou falar exatamente como tem sido essa evolução. Te agradeço muito obrigado pela sua presença e vamos entender um pouquinho agora sobre a questão da tecnologia. Então vamos lá. É um sistema de marcha robotizado, né, o exoesqueleto. Aqui, primeiro dia que o paciente chega, a gente vem aqui, ó, clica adicionar e aí tem aqui toda a listagem dos nossos pacientes, ó. Vendo? Então, ó. Todos os nossos pacientes que já estiveram ou estão em treino com a gente, ok? E aí, o que acontece? Então, ó, a gente coloca o nome, o CPF do paciente, o peso do paciente, a altura do paciente e quanto a gente inicialmente vai fazer da suspensão parcial de peso, correto? Qual o colete que a gente usa, qual a cinta, o tamanho da tíbia. Então, a gente estrutura o robô nesse primeiro dia de atendimento, tá? Aqui a gente coloca exatamente os valores do perímetro, tá? Que são os bracers, tá? Então a gente consegue organizar para colocar exatamente a metragem, a perimetria da perna e a gente vem montando essa primeira tela, tá? Então aqui estão as métricas lateral e as métricas posterior, tá? Onde a gente acaba tendo as medidas para chegar no melhor padrão biomecânico de marcha. Por isso a máquina permite um tamanho alinhamento. A gente tem o tamanho do fêmur, o tamanho da tíbia. Então essa primeira tela é uma tela onde a gente faz toda a montagem do exoesqueleto para o paciente. Isso daqui geralmente a gente faz dentro da avaliação, faz na primeira tela, tá? No primeiro dia. Então o paciente chegou, a construção do primeiro dia é essa tela aqui, porque envolve medidas, né? Vários tamanhos que a gente chega para dar o melhor alinhamento biomecânico. Feito essa primeira parte, no primeiro dia o paciente já anda no exo para ver se tem alguma cinta que está provocando alguma lesão cutânea, né? Então a gente tem esse cuidado. Passado esse primeiro dia, a gente vai se preocupar com outras coisas, tá? É literalmente o treinamento do paciente que acontece no exoesqueleto. E o que consiste esse treinamento? A definição dos ângulos de quadril e joelho a serem trabalhados. Então, ó, eu que defino lá exatamente o ângulo do quadril e o ângulo do joelho. Se eu quiser diminuir ou aumentar essa angulação aqui, ó, eu consigo diminuir ou aumentar. O que significa esse primeiro articulação do quadril? É a definição de quantos graus a gente vai ter no movimento de flexão de quadril. Então, é a angulação de flexo do quadril, ok? Então, a gente definiu 50 graus para a Mirella e aqui o de baixo é a definição de quantos graus a gente vai conseguir no joelho da Mirella. Quantos graus vai ser trabalhado no joelho dela. A gente definiu 60 graus. Passado isso, a gente define aqui a questão do tempo de treinamento, tá? Sou eu que defino. A velocidade, então, caso eu queira
aumentar a velocidade do paciente ou diminuir a velocidade do paciente, somos nós quem definimos também, tá? Aqui, ó, sensibilidade ao espasmo. O que quer dizer isso? O paciente, ele tem uma resistência contra a máquina. Em caso, o paciente quando tem muita espacidade, ou que ele vai fazer o movimento e o movimento acontece no timing errado, no momento errado, então isso vai gerar uma resistência contra o fluxo que a máquina está entregando para o paciente. E aí, para que não haja o risco de uma lesão, a máquina acaba travando. Então eu defino se eu quero a máquina mais sensível ou menos sensível, tá? Importante falar que nessas situações aqui, a gente quem define, caso o paciente fique lutando muito com a máquina, a gente define um limiar baixo e isso permite que mesmo o paciente que tem algum nível de espacidade consiga trabalhar. A força de condução, o que aqui a gente consegue ver? A gente define qual o percentual que a máquina vai fazer para o paciente e qual o percentual que o paciente vai fazer de atividade. Então aqui está definido para a Mirella que a máquina está fazendo 80% de toda a movimentação, então 80% de 50 graus de quadril, 80% de 60 graus de flexão de joelho, a uma velocidade de 1 km por hora. Então 20% do trabalho de tudo está sendo feito pela Mirella, tá bom? Então a gente coloca para ela uma determinada atividade. Aqui a gente tem o tempo de trabalho, certo? Então ela já está andando por 11 minutos e 48 segundos e a uma velocidade e uma distância de 1,72 m, entendeu? Então a gente já está movimentando aí 175 metros, ok? Aqui, ó, a gente tem a cinemática da marcha para a gente verificar se está tudo certo. Então eu estipulei lá 50 graus de flexão de quadril. A gente então vai de menos 25 até mais 25. Então aqui eu consigo fazer a verificação se o que eu propus para a Mirella de trabalho está sendo feito, tá? E aqui é o grande momento da marcha, que é a tela que eu treino a Mirella. Então quero mostrar para vocês muito essa tela aqui, porque é o momento mais importante da Mirella, esse treinamento que a gente vai fazer com ela. Por quê? É nessa tela que vai me mostrar o grau de ativação da musculatura, de cada musculatura do membro inferior da Mirella. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes, porque aqui é a vida da máquina, aqui é onde acontecem os treinamentos, aqui é onde eu cobro da Mirella o que eu quero que ela melhore ou não. Do lado de cá, ó, a gente tem o membro inferior esquerdo. Tá desse lado, tá disposto aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, esquerda. Do lado de cá, tá disposto o membro inferior direito, tá? Os dois gráficos de cima, eles são gráficos relacionados à movimentação do quadril. Então, é o movimento da musculatura do ilho-pessoas. Esses dois gráficos, eles vão mostrar como tá a ativação dos 50 graus de flexão de quadril que eu propus, tá?